Existe um livro antigo, citado dentro da própria Bíblia. Um livro que fala sobre anjos caídos, gigantes, corrupção da humanidade, e mesmo assim, ele não está na Bíblia. Por quê? Se o livro de Judas cita uma profecia de Enoque, se fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, se ele era conhecido no mundo antigo, então por que ele ficou de fora? Essa não é apenas uma dúvida histórica. É uma pergunta que mexe com autoridade, tradição e até com a forma como entendemos a própria Bíblia. Mas antes de qualquer teoria conspiratória, vamos entender os fatos. Primeiro ponto importante. O chamado Livro de Enoque que circula hoje não foi escrito por Enoque. Enoque viveu nos primeiros capítulos de Gênesis, antes do dilúvio. Mas o livro que leva seu nome foi produzido cerca de 300 anos antes de Cristo. Isso significa que ele foi escrito no chamado período intertestamentário, o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, milhares de anos depois da época em que Enoque teria vivido. Então, o que é esse livro? O que tudo indica é que ele reúne tradições antigas atribuídas a Enoque, relatos que foram passados oralmente por gerações, histórias sobre vigilantes, anjos que desceram à terra, ensinaram conhecimento proibido, geraram gigantes e contribuíram para a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Sim, é daqui que muitas ideias sobre anjos caídas vêm, e isso explica por que o livro chama tanta atenção hoje. Mas aqui entra um detalhe fundamental. O fato de um texto ser antigo não significa que ele seja escritura inspirada. E isso nos leva à pergunta central. Quem decidiu o que entra na Bíblia? Existe uma ideia muito popular de que líderes religiosos sentaram em uma mesa e escolheram politicamente quais livros ficariam e quais seriam excluídos. Mas historicamente não foi assim que aconteceu. O cânon bíblico, ou seja, a lista oficial de livros reconhecidos como inspirados, não nasceu de uma única reunião. Ele foi reconhecido ao longo de séculos. A comunidade que vivia na época do profeta reconhecia sua autoridade. Eles viam o cumprimento das profecias, testemunhavam sinais, confirmavam coerência com a revelação anterior e então preservavam o texto. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias e mais tarde com os apóstolos. Mas o livro de Enoque nunca teve esse reconhecimento contínuo da comunidade judaica. Ele circulava, era conhecido, mas nunca foi oficialmente aceito como parte das escrituras sagradas. Inclusive, os próprios judeus nunca o incluíram no seu cânon. E aqui está um ponto importante. Se os judeus, responsáveis por preservar o Antigo Testamento, nunca reconheceram Enoque como escritura, isso já diz muito. Agora vamos avançar na história. Em 1948, algo extraordinário aconteceu. Um jovem beduíno, procurando suas cabras no deserto, lançou uma pedra dentro de uma caverna. Ele esperava ouvir o som de um animal, mas ouviu algo diferente, o som de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna estavam jarros antigos, e dentro desses jarros, manuscritos. Manuscritos que ficariam conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Ali foram encontrados fragmentos e cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento, alguns datando de até 270 anos antes de Cristo. Isso revolucionou os estudos bíblicos, porque até então as cópias completas mais antigas do Antigo Testamento eram medievais, e quando compararam os textos antigos de Qumran com os textos posteriores, as diferenças eram mínimas. Isso mostrou que a Bíblia foi preservada com extremo cuidado. Mas aqui está o detalhe mais interessante. Entre os manuscritos de Qumran não estavam apenas livros bíblicos. Havia também uma biblioteca de textos religiosos judaicos, incluindo o livro de Enoque. Ou seja, ele era conhecido, ele era lido, mas mesmo naquela época não era considerado escritura oficial. Isso mostra algo importante. Existiam muitos textos circulando no mundo judaico antigo, mas apenas alguns foram reconhecidos como parte do cânon. Então por que Judas cita Enoque? Essa é uma pergunta comum. Se Judas cita uma profecia atribuída a Enoque, isso não tornaria o livro inspirado? Não necessariamente. O apóstolo Paulo, por exemplo, cita poetas gregos em suas cartas. Isso não transforma os poetas gregos em escritura. Citar uma verdade não canoniza um livro inteiro. Judas pode ter usado uma tradição conhecida para reforçar um argumento, sem validar o livro como escritura inspirada. Agora vamos falar sobre algo que poucos mencionam. O livro de Enoque contém elementos teológicos que não aparecem claramente no restante da Bíblia. Algumas descrições detalhadas sobre anjos, hierarquias espirituais e estruturas celestiais não são confirmadas em outras partes das Escrituras.
E um dos critérios fundamentais para reconhecer um livro como inspirado era: ele está em harmonia com o restante da revelação. Se surgisse um texto que contradissesse claramente os escritos reconhecidos, ele era descartado. O cânon não foi construído por votação. Foi reconhecido por coerência, autoridade apostólica ou profética e aceitação comunitária contínua. E o livro de Enoque não passou por esse processo de reconhecimento oficial. Isso não significa que ele foi escondido, não significa que foi censurado. Significa apenas que nunca foi considerado escritura canônica. Ele é um documento histórico valioso, ajuda a entender o pensamento judaico da época, ajuda a compreender o contexto de certas ideias presentes no Novo Testamento. Mas valor histórico não é o mesmo que inspiração divina reconhecida. E talvez essa seja a grande lição aqui. Nem tudo que é antigo é canônico, nem tudo que é misterioso foi suprimido, e nem tudo que desperta curiosidade faz parte da revelação oficial. Mas ainda assim, o livro de Enoque continua fascinante, porque ele toca em temas que mexem com nossa imaginação. Anjos que descem, conhecimento proibido, gigantes, corrupção da humanidade antes do dilúvio. Talvez seja justamente esse conteúdo que faz muitas pessoas se perguntarem: será que algo foi escondido? Ou será que simplesmente estamos diante de um texto antigo, que nunca foi reconhecido como escritura? Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Ou entende o motivo histórico de ele não fazer parte do cânon? No próximo vídeo, podemos explorar o conteúdo completo do livro de Enoque e analisar o que ele realmente ensina. Porque quando falamos de textos antigos, o mistério nunca termina.